quando o senhor acompanhou o Tancredo. O senhor teve uma relação muito próxima com o Tancredo Neves. E tem algumas histórias interessantes aí que, nesse momento que o senhor acompanhou o Tancredo Neves. Será que o senhor podia relatar rapidamente? Na época do regime parlamentarista, uma das minhas funções era levar os documentos do Itamaraty ao primeiro-ministro e ao presidente. Em geral, eu não entregava pessoalmente a eles, mas uma ou outra vez me aconteceu. Eu tive uma vez até que despachar pessoalmente com João Goulart. Tive que levar a ele um papel para ele assinar. Ele estava conversando com Brizola. Tive que interromper até a conversa dele, que era um documento muito urgente, e ele foi muito afável, me recebeu. No caso do Tancredo, a pessoa que era chefe de gabinete ou da secretaria dele era o Francisco Dornelles, esse que foi até recentemente vice-governador do Rio, Chico Dornelles, era sobrinho dele. E eu, então, levava os papéis, mas conhecia o Tancredo, conhecia aquele pessoal todo. E aí, então, veio um grande hiato, né, que é o governo militar. Durante o governo militar, eu vou passar mais ou menos depressa, porque durante o governo militar, eu no início fiquei inteiramente a escanteio. A minha primeira promoção em Viena, a segundo secretário, foi por antiguidade. Eu normalmente deveria ter sido promovido por merecimento, mas eu fui apenas pela lista de antiguidade. Depois eu fui para Buenos Aires, onde eu estive mais 3 anos. De lá eu não queria voltar para o Brasil, porque eu tinha esperança que o regime militar terminasse, mas normalmente o diplomata fica 6 anos fora. Como eu já tinha quase 6 anos, eu pedi um terceiro posto. E um terceiro posto é difícil, mas eu consegui Quito, no Equador. Fiquei mais 2 anos no Equador, mas tive que voltar. E tive que voltar em plena ditadura, né? Porque quando eu voltei, foi na época do Médici, numa época bem difícil. Mas aí me deram a chefia da divisão de difusão cultural. A divisão cultural era uma divisão que cuidava de exposições, de música, divulgação da cultura brasileira. Então, ela não tinha nada a ver com as questões quentes de política, de economia, e alguém como eu podia ficar lá. Foi só depois disso que eu fiquei lá 3 anos, fui promovido a conselheiro. Aí, em 1974, quando era presidente o Geisel, eu fui para Washington. Em Washington, eu fui conselheiro e trabalhei com uma grande figura que eu quero também destacar aqui, que é o João Augusto de Araújo Castro, que foi o último ministro do João Goulart. E, juntamente com Santiago Dantas, ele forma as 2 grandes figuras da política externa independente. Ele era embaixador em Washington, eu fui muito próximo dele, eu fui até a última pessoa que eu vi antes de morrer, porque ele teve um ataque cardíaco maciço, fulminante. Eu fiquei em Washington até 77. Em 77, voltei a Brasília, chamado pelo ministro Azeredo da Silveira, ministro do Geisel, porque ele estava iniciando a negociação do Tratado de Cooperação Amazônica. E eu fui a pessoa que levei a negociação adiante. Eu fui o principal negociador do tratado, que foi assinado em 1978, quando eu era chefe da divisão que cuidava da Amazônia, a divisão da América Meridional 2, como chamava, que cuidava desde a Bolívia até as Guianas. Então, nessa época, eu trabalhei muito aí também em política, porque os 2 últimos presidentes militares, o Geisel e o Figueiredo, abriram a política externa. Como você sabe, o Geisel denunciou os acordos militares com os Estados Unidos, reconheceu o governo do MPLA em Angola, em Moçambique, reconheceu a China comunista, abriu relações diplomáticas, teve uma política mais equilibrada em relação aos árabes, no conflito do Oriente Médio, uma política muito parecida com a política externa independente. E eu participei ativamente disso no caso da América do Sul, porque foram nesses anos que ocorreram as primeiras visitas de um presidente brasileiro a esses países, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, e desses presidentes no Brasil. Então eu participei muito, inclusive, em geral, eu é que escrevia os discursos. Até o Figueiredo gostava dos meus discursos, porque quando eram discursos do gabinete do ministro, falava muito em Namíbia e coisas assim que ele nem sabia direito onde é que era. E os meus discursos falavam
nos heróis bolivarianos, a tomada da ponte de Boyacá, que havia um herói brasileiro, o Abreu e Lima, que dizia que tinha sido o primeiro a passar a ponte debaixo da saraivada da metralha, e o Figueiredo gostava dessas coisas, essas evocações militares. Então eu que escrevia esses discursos. Aí fui promovido a ministro de segunda classe, depois me tornei chefe do Departamento das Américas do Itamaraty, que é o que cuidava de toda a política, desde os Estados Unidos, Canadá, até a Argentina. E quando eu estava nesse posto, em 1984, porque eu fiquei muito tempo em Brasília, fiquei de 77 até 87. Quando eu estava há muitos anos nesse posto, ocorreu o final do governo Figueiredo, você se lembra, a abertura, a campanha das diretas já. E o Tancredo Neves, que era aspirante a candidato, mandou me convidar para ser assessor dele em matéria diplomática, em matéria de política externa. Eu consultei o meu chefe, que era o ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, era chanceler do Figueiredo. E ele me mandou dizer, olha, por sua conta e risco, se você quiser, desde que não interfira com o Itamaraty, desde que não apareça, você pode assessorar. Então eu comecei a escrever papéis, preparar subsídios a ele. Como você sabe, as diretas já não prosperaram, a eleição acabou sendo pelo Congresso. Em janeiro de 1985, o Tancredo Neves foi eleito e ele, antes de tomar posse, ele quis fazer uma viagem pelo mundo, porque ele se dava conta que ficando no Brasil ia haver muita fofoca, muito envolvimento. Você sabe que havia um grupo de militares que não queria entregar o poder de jeito nenhum. Era um grupo muito duro. E ele, então, resolveu fazer uma viagem visitando os principais países. E eu fui um dos poucos participantes nessa viagem. Tinha o Paulo Tarso Flecha de Lima, que depois foi secretário-geral do Itamaraty, que fazia o papel de uma espécie de ministro das Relações Exteriores, porque ele é que ficava diretamente com o Tancredo, e eu era o assessor intelectual da política externa. Eu é que preparava tudo, juntamente com um auxiliar meu, que hoje é embaixador na Argentina, o Sérgio França Danese, escrevia muito bem, e ajudava muito a preparar todos os papéis. Então nós visitamos primeiro Roma, porque ele quis ver o Papa João Paulo II, o governo italiano. Depois ele foi se encontrar com o presidente Mitterrand, na França, mais rápido, foi apenas um fim de semana. De lá nós fomos a Portugal, uma visita a Portugal. De lá o Tancredo também fez uma incursão rápida até a Espanha, viu Felipe Gonçalves, que era o ministro, o rei da Espanha, Juan Carlos. De lá fomos aos Estados Unidos, fomos recebidos pelo presidente, que era na época o Reagan, o vice-presidente Bush. Aí nós fomos para o México, visitamos o presidente. De lá fomos para a Argentina com uma escala em Lima, onde vimos o presidente no aeroporto, e de Lima fomos à Argentina, onde houve uma visita importantíssima com o presidente Raúl Alfonsín, já tinha terminado o regime militar. Essa viagem acabou sendo, como o Celso Laffer escreveu, numa expressão muito feliz, o momento presidencial do Tancredo. Porque como o Tancredo nunca chegou a ser presidente, como muitos dizem, ele foi um dos melhores presidentes que o Brasil nunca teve, né? Ele não chegou a tomar posse. Então, o único momento em que ele agiu como presidente, como futuro presidente, foi nessa viagem. Ora, eu, evidentemente, não sabia que ele ia ficar doente e ia morrer, mas eu sabia que a viagem ia ser muito importante. Então, o que eu fiz? Na hora da preparação da viagem, nós tínhamos procurado os antecedentes de outros presidentes que tinham viajado, inclusive o Juscelino. Mas tínhamos encontrado muito pouco, apenas tinha cardápio de banquetes, né? Coisas assim puramente formais, não havia nada de substância. Então, eu peguei uma agenda, essa agenda de fim de ano, que a editora Abril costumava distribuir na época, uma agenda de capa vermelha, e eu comecei a escrever um diário de bordo. Me deu muito trabalho, porque quando todo mundo dormia, né, eu ficava escrevendo no avião, né, aquelas viagens à noite, né?
Eu tomava a agenda para não deixar que morresse, né? E eu fui reproduzindo tudo, porque eu acompanhei o Tancredo em quase todas as entrevistas. Quando eu não estive com ele, como no caso do Mitterrand ou do rei da Espanha, o Paulo Tasso me contou, e aí eu, na mesma hora, escrevia. E isso foi precioso, porque durante muito tempo essa agenda ficou esquecida. Eu pensei até, num certo momento, que eu tivesse perdido. A minha mulher rezou um Padre Nosso a Santo Antônio, e aí, de repente, a empregada de uma casa em que eu tinha ficado hospedado descobriu a agenda. Porque quando eu fui ler, eu me dei conta que a minha memória me traía em muita coisa, né? Muita coisa que eu pensei que tivesse acontecido não tinha acontecido. E outras coisas que tinham acontecido estavam lá. Eu aí, depois, muitos anos depois, transcrevi esse diário e fiz um livro que foi editado pela editora A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. É um belo volume que chama Diário de Bordo, o momento presidencial de Tancredo, que conta todas aquelas conversas com o Papa, por exemplo. Ele ficou surpreso com o Papa, sabe? Com o Papa e já antes com o secretário de Estado, que é, como você sabe, quase o primeiro-ministro do Vaticano, era o cardeal Casaroli, porque ele teve uma abordagem muito tradicional. Ele achava, como político mineiro tradicional, que o Vaticano gostaria de uma abordagem assim de tipo piedoso, e ele disse: não, eu quero dizer à sua santidade que o povo brasileiro tem uma grande devoção pelo Santo Padre, por Nossa Senhora de Aparecida. É um povo muito religioso, é um povo, porém, muito sofredor, que sofre da miséria, da ignorância, da doença. E aí o cardeal Casaroli atalhou e disse: presidente, ele falava português mal, mas falava: presidente, o Santo Padre vai ficar muito feliz de ouvir esse testemunho do amor filial, do amado povo brasileiro, mas ele vai dizer a Vossa Excelência que não basta a piedade, não basta a oração, é preciso fazer as reformas de base, é preciso fazer a reforma agrária, é preciso tirar o povo da miséria. O Tancredo quase que caiu, né? Tanto Tancredo como Sarney depois dele, que não esperavam do Vaticano dizer: olha, a situação do Brasil não vai se resolver só com oração, precisa de alguma coisa a mais. E isso aconteceu com o Papa também. Então, houve episódios assim que eu conto nesse meu livro. Aí você sabe a história. O Tancredo morreu. Antes dele ficar doente, ele mandou que se organizasse a Casa Civil da presidência. E, por instrução dele, eu fui nomeado subchefe especial da Casa Civil, que era chefiada pelo ministro José Hugo Castelo Branco, que era um político mineiro. Então, eu era um dos subchefes da Casa Civil. Eu fiquei na presidência, eu nem conhecia o Sarney. Eu vinha conhecer o Sarney nesse momento. Aí fiquei próximo dele, conversava com ele e tal. Aqueles 40 dias de agonia do Tancredo. Quando o Tancredo morreu, eu quis voltar para o Itamaraty, porque o Olavo Setúbal me havia convidado para ser subsecretário político. Eu aceitei, mas quando o Olavo falou com o Sarney disse: não deixo, não. Se o Tancredo queria que ele ficasse com ele, eu também quero, ele vai ficar comigo. E eu fiquei com o Sarney. Aí, tempos depois, quando o Célio Borgia foi nomeado ministro do Supremo, o Sarney me nomeou chefe da assessoria especial, que era uma assessoria que eu era muito próximo a ele, né? Eu quase que fui ministro. Num certo momento, ele ia me fazer chefe da Casa Civil, mas acabou não dando certo, ele preferiu um outro político. Mas eu fiquei com ele o tempo todo, até 1987. Então eu vivi a abertura da política externa brasileira. O empovertamento de relações com Cuba foi nessa época. Foi nessa época que a Argentina e o Brasil construíram uma relação muito próxima, que era Sarney e Alfonsín. Foi então que os dois países acabaram com aquele projeto nuclear de fazer a bomba atômica, que era um projeto secreto. Então, se construiu a confiança mútua entre os dois. Foi então que começou a se assinar todos aqueles acordos de integração que, eventualmente, no governo seguinte, do Collor, levariam
ao Mercosul. Então, foi um período muito intenso, muito importante do relacionamento. Em 1987, eu pedi para sair, porque eu já estava há 10 anos, fui nomeado embaixador junto a todos os organismos da ONU em Genebra, inclusive junto ao então GATT, que hoje é a Organização Mundial do Comércio. Numa época importante do GATT, né? E começava naquele ano a negociação da rodada Uruguai. Então, eu fui para Genebra, cheguei lá em novembro de 87 e fiquei quase 4 anos. Fiquei até meados de 91. Durante esse período, eu fui embaixador junto à Organização Mundial de Saúde, junto à Conferência do Desarmamento, à Conferência dos Direitos Humanos, à Organização da Propriedade Intelectual, todas as organizações que havia lá, mas, sobretudo, o meu tempo foi mais dedicado à negociação no GATT. No GATT, eu fui eleito pelos países presidente da Comissão de Desenvolvimento e Comércio, depois eu fui presidente do Conselho dos Representantes, que é o órgão que se reúne todo mês, e depois eu fui presidente das partes contratantes do GATT, que é o órgão mais alto do GATT, né? As partes contratantes é que falavam em nome de todos. Eu estive lá quase até o fim da rodada Uruguai, mas saí em 1991, antes que ela terminasse.